Então o lance é, se a barra W ela é boa, é melhor a gente focar na barra reta, né, para os exercícios de bíceps, tríceps, etc. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal Pela Vida Eterna de todos os cachorrinhos do mundo, porque, pessoal, a gente foi ensinado, né, pelo old school, e eu não tô aqui fazendo uma crítica ao old school é maravilhoso, é a nossa base, né? Só que a gente foi ensinado por eles que a barra reta ela é muito mais hipertrófica do que a barra W. E quando eu falo old school, não estou dizendo que todos os fisiculturistas antigos, não é isso. É que tinha uma cultura, né, old school de academia, não estou falando nem de fisiculturismo, que dentro das academias, não, a barra reta ela vai pegar muito mais o bíceps. E o que a eletromiografia nos mostra? Eletroeletricidade, miomúsculo, grafia escrita. A escrita do músculo através de impulsos elétricos, que até realmente ela não é a melhor coisa para a gente ver um exercício se é eficiente ou não, porque presta atenção no seguinte, ó, se eu fizer isso aqui, Leandrão, cadê o braço aí? Ninguém perguntou nada. Tem que elogiar o professor, falar que ele tá forte, ó. Se eu fizer isso aqui e colocar aqui os eletrodos da eletromiografia, vai dar um picão lá no gráfico, né? Esse picão de ativação, obviamente, altíssimo. Isso quer dizer que é um bom exercício para crescer bíceps e ficar aqui em isometria? Não. A eletromiografia ela mostra ativação, mesmo que seja, por exemplo, em isometria. Então imagina, eu vou lá fazer uma barra fixa e coloco eletrodos no abdômen. Vai mostrar que está sendo ativado, porque ele está ali usando para estabilizar. Mas não quer dizer que vai ser um bom exercício para você definir o abdômen. Mas também a gente não pode descartar. Porque se a gente sabe que tem um movimento, se a gente sabe que as fibras estão se contraindo e a gente tem a ativação dali, é o suficiente para a gente saber se o exercício minimamente presta ou não. E aí, entendendo isso, quando a gente vai olhar, vem aqui, aqui. Quando a gente vai olhar a eletromiografia com a rosca de bíceps, com a barra reta, ela mostra uma ativação motora levemente maior. E logicamente as pessoas já vão deduzir que é melhor ter barra reta. Porém, quando a gente vai olhar a diferença, né, em relação à barra reta e à barra W nos exercícios de bíceps e tríceps, a gente está falando aí de mais ou menos 5% de diferença de ativação motora. Então, com a barra reta realmente é um pouco mais, mas é muito pouco mais. André, mesmo assim vale a pena. Eu concordo com você, desde que isso não te cause problemas de sustentabilidade com os treinos. Como assim? Por exemplo, isso na consultoria online que eu dou, eu recebo muito relato. Ah, professor, estou fazendo com a barra reta, estou sentindo um desconforto no punho, porque trabalha com o giro bem no limite ali, né? Com a barra W já não. Algumas pessoas não têm esse desconforto. Ah, não, eu faço com a barra reta, não sinto nada. E algumas pessoas não têm esse desconforto enquanto são iniciantes. Porque se eu pedir para você segurar uma barra assim, você vai falar, tranquilo, faz um movimento aí. Faz, tá doendo? Não. Agora, coloca um caminhão de peso. Quando você é iniciante, vamos supor, tem um aluno ali que coloca 5 quilos. Tá bom, beleza. Aí ele progride, agora ele tá colocando 10, 12 quilos de cada lado na rosca direta. Quando ele tá sobrecarregado na rosca, logicamente ele vai sentir dor. Uma dor que não cantava antes. Por quê? Porque era pouco peso. Então, isso que a gente tem que pensar. Uma pessoa que tem um desvio postural, vai fazer um agachamento livre. Ah, não sinto nada. Agora, agacha com 100 quilos. É diferente. Então, nesse momento, que começa a causar incômodos, seja na hora, seja depois, o custo-benefício da operação não compensa. Eu falei sobre isso lá no meu curso, que ensina como montar um treino e periodização do zero. Tem exercícios que até podem ser que hipertrofia mais, mas eles não vale a pena colocar. Porque se tira a sustentabilidade, se ameaça de lesão, de desgaste, não vale a pena. Porque imagina, eu vou recrutar 5% a mais. Beleza, tudo certo. Aí vai ficar um tempo. Aí me dá um problema no punho, eu não posso mais fazer rosca direta. Não posso mais treinar bíceps, costas, trapézio. Entende? Aí você fala, caramba, aí me ferrou. Não valeu a pena. Então, barra W. Se você sente qualquer desconforto, barra W. Se você quer testar uma carga nova, barra W. Eu mesmo, para os meus alunos da consultoria, eu escrevo na tabela, normalmente assim, ó, rosca direta, barra reta ou W. Tanto faz.
Porque a diferença é pequena e se com a W você render mais, tiver mais conforto, não tem problema nenhum. E isso serve para outros exercícios também que você pode usar a barra W, como por exemplo rosca-testa, que também é bem lesiva a rosca-testa quando você trabalha com carga alta. E com a barra W a gente minimiza isso. E tem vídeo aqui de treino completo de bíceps e tríceps, tá? Lembra de procurar Leandro Twin, mais temas sempre que você tiver qualquer dúvida. Certo? Então lá no Instagram que eu abro caixinha de perguntas todo dia, o pessoal já pode parar de perguntar isso que já tem o vídeo aqui. Inclusive, se quiser me mandar uma dúvida, @Leandro Twin. Agora eu vou deixar vocês com a indicação deste vídeo aqui, que são outros mitos, né, da musculação, para ver se às vezes você não está seguindo uma coisa religiosamente e que nem precisa mais. Dá uma conferida.